Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é o trabalho de inteligência artificial nessa aplicação que vocês desenvolveram, nesse software. O mundo de redes sociais, imprensa e influenciadores, é um mundo que, em termos de dados, é recheado de texto e imagens. E existe um desafio grande para os profissionais da área conseguirem ler, resumir, extrair conhecimento do avalanche de conteúdo que trafega hoje dentro desses veículos, né? A inteligência artificial ela é capaz de aumentar a inteligência de verdade, que a gente brinca, a inteligência humana, para trabalhos mais rápidos e, eventualmente, mais profundos. Quando a gente fala de inteligência artificial aqui, indo para o técnico, como eu imagino que o público da EBPAD gosta, a gente está falando das áreas de processamento de linguagem natural, de visão computacional e de aprendizagem de máquina. Esses são os três elementos que o Stirling combina e aplica sobre dados, de novo, redes sociais e influenciadores, para potencializar o trabalho de analistas que usam o nosso serviço. O Stirling tem uma ambição muito interessante de trabalhar essas tecnologias para o português. A nossa grande missão é desenvolver a melhor tecnologia do mundo para o português brasileiro, que envolve um tratamento especial para as características da nossa língua, para a cultura brasileira, e garantir que a gente tenha acesso ao que tem de mais moderno em inteligência artificial aqui no Brasil. Perfeito, Rodrigo. Então, assim, a inteligência artificial ela é um tema cada vez mais presente, né, em inúmeros contextos e aplicações. É uma área muito ampla. Na análise de dados, especificamente, quais competências você considera que um profissional que está ingressando precisa ter ou precisa desenvolver? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de dados, né, existem tipos diferentes de dados, para começar. Existem dados que são estruturados e dados que são não estruturados, né, dados que principalmente estão na apresentação de números, de indicadores já, de certa forma, conhecidos pelo computador, e dados que estão, digamos, perdidos, escondidos no meio de textos e imagens. É importante que o profissional tenha a habilidade de lidar com esses dois tipos de informação. Lidar com os dados não estruturados vai envolver uma complexidade a mais, uma passagem a mais que entra dentro do território do Stirling, né? Esse profissional ele precisa ter uma familiaridade com tecnologia, acho que é inquestionável, né? A necessidade de você saber operar ferramentas, sejam elas mais sofisticadas ou feitas para um usuário entrante. Existem hoje ferramentas, módulos dentro de um R, muito mais sofisticados, de mais difícil operação. E existem ferramentas de aprendizagem de máquina e outras áreas de inteligência artificial feitas para usuários mais leigos. Mas é importante que ele tenha afinidade com tecnologia. Ele precisa ter um conhecimento mínimo de estatística, ele precisa entender a qualidade do dado que ele está utilizando. Os maiores perigos hoje, num trabalho de inteligência artificial, está numa utilização enviesada de uma base de dados. E, essa base enviesada treinar a máquina para análises enviesadas, análises erradas, míopes, de certa forma. Então, é importante que ele entenda, que ele consiga avaliar a qualidade dessa base de dados que ele vai trabalhar. É uma pessoa que precisa ter afinidade, uma afinidade, de um lado, pelo mundo da matemática, mas também pelo mundo, vamos dizer, de humanas, de insights comportamentais, de insights sociais, quando a gente fala de redes sociais, principalmente. E
é muito recomendável que esse profissional tenha apreço pelo estudo acadêmico. Afinal de contas, é na academia que nesse mundo acontecem as inovações, é na academia que estão as melhores práticas, é na academia que você vai conseguir se antenar até mesmo antes dos jornalistas, dos veículos de grande circulação. Sim. Então, entre essas competências, você destaca alguma como diferencial? O que seria assim que essa pessoa pode ter e pode desenvolver ao longo do tempo ou logo no início da sua carreira que torne, que traga um diferencial para a sua atuação profissional? Eu entendo que o maior desafio está em você entender o objetivo fim desse trabalho de dados. Qual é a aplicação de negócio? Qual é a aplicação prática? Qual é o impacto que essa análise vai promover? Porque o aprendizado da manipulação dos dados, o aprendizado técnico é algo que entendo que seja mais absorvível através de cursos e de estudos. O conhecimento da aplicação, da finalidade, é onde talvez esteja a maior carência desse tipo de profissional. Então, é um profissional, por exemplo, que consiga manipular dados para produção de insights de marca. O cara precisa conhecer de marca, conhecer de branding, conhecer de consumidor, conhecer do negócio, da categoria de atuação, para de fato poder avaliar quais dados são interessantes ou não são interessantes. Se os dados são com a finalidade jornalística, de investigação jornalística, de criação de matérias, esse profissional precisa conhecer desse mundo. Então, não basta só você saber operar um monte de ferramentas, você conhecer muito de estatística, você ser um exímio programador, se você não tiver o conhecimento do público que vai, da finalidade dessa análise que você está criando. Perfeito, Rodrigo. Então, assim, a gente também consegue entender que dentro da análise de dados, utilizando a inteligência artificial, também há mais de um caminho que esse profissional pode seguir, há mais de uma carreira, há mais de uma forma de atuar. Você consegue citar para a gente alguns desses caminhos? Eu acho que você tem dois extremos que a gente possa dizer, até um extremo mais na parte hard técnica, né, de estatística, computação, desenvolvimento de algoritmos de um lado, e a parte de utilização de ferramentas mais prontas para a geração de insights do outro. E aí você tem um degradê aí dentro desses dois extremos. Então, você tem com certeza uma carreira hoje no mercado de data crunching, de manipulação de uma grande quantidade, variedade, volume de dados, que vai te exigir skills muito técnicos. Você tem uma carreira em agências, empresas, publishers, que ela não é tão técnica e tem mais um conhecimento prático do uso da tecnologia disponível para obtenção de insights. Você tem áreas mais curiosas surgindo nesse mercado, como, por exemplo, a área de machine teaching, área dedicada a treinar os algoritmos, e treinar esses algoritmos com conhecimento desse processo de aprendizagem de máquina para que seja preciso. Uma profissão nova, dentre outras aí que surgem com essas novas tecnologias. É muito interessante que as faculdades de letras, linguística e biblioteconomia ganham, diria que, mais charme com essa nova tecnologia. A área de linguística hoje caminha de mãos dadas com o mundo de computação para você conseguir produzir algoritmos que interpretem texto. Sem profissionais de linguística a gente não vive. E o pessoal que fez biblioteconomia, que estudou organização de arquivos, tem um conhecimento importantíssimo para a estruturação de bases de conhecimento, para a estruturação de ontologias. E
para a estruturação de fontes de informação que o computador vai conseguir absorver na casada aqui no Brasil. Infelizmente, o Brasil é mais carente desse tipo de informação e esse profissional tem mais valor no momento que a gente se encontra. Respondi, Roberto, a tua pergunta? Sim, com certeza. Para quem está querendo começar, então, você teria alguma ferramenta ou algum recurso considerado básico, essencial para quem está querendo começar a aprender sobre análise de dados? Existe uma gama grande aí de ferramentas, né? Depende muito do tipo, de novo, do tipo de análise que você quer tirar, né? Da finalidade de exploração de dados. Existem ferramentas abertas. Eu, particularmente, sou muito fã de uma ferramenta que chama GFI, que é utilizada para interpretação de comportamentos sociais, de análise de redes, e que com cursos hoje disponíveis online, até mesmo oferecidos pela própria Webpad, você consegue rapidamente aprender a manipular essa ferramenta. Mas, de novo, ela é interessante para uma finalidade, para uma área mais de sociometria, de comportamento. Existem ferramentas aí comerciais ou de apoio acadêmico como o próprio Xiling, eu sou suspeito para falar disso, de fácil uso se o objetivo for, vamos dizer, de conteúdo proveniente de redes sociais e imprensa. Existem ferramentas mais voltadas à parte de manipulação de números, que tem suas versões freemium, como, por exemplo, uma Big ML, Big de Machine Learning, muito interessante. Rapid Miner, se a gente for para visualização de dados, o Tableau disponibiliza uma versão também pública para produção de visualizações diferentes de dados, mas menos clássicas como as do Excel. Então, hoje eu pediria, existe uma gama aí de ferramentas públicas, gratuitas ou de baixo investimento para você entrar nesse mundo. O mais importante é saber para que você precisa disso, o que você quer fazer com isso, qual é esse dado, para que aí você chegue na ferramenta e de fato num uso efetivo disso. Sim, Rodrigo, perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho aqui são os principais desafios e as perspectivas e as possibilidades que você vê para os próximos anos aí no nosso mercado, sobretudo de comunicação, que tem se valido da inteligência artificial na análise de mídias sociais e de influenciadores. Perfeito. Acho que o primeiro desafio é a gente entender, de fato, o que é inteligência artificial. Esse nome, inteligência artificial, ele dá um pouquinho de calafrio, porque ele fala de uma inteligência que parece que concorre com a gente, né? E, no fundo, eu preferiria que se chamasse inteligência aumentada. E é muito mais um conjunto de tecnologias que nos faz mais forte, nos faz fazer coisas que sem essa tecnologia ou seriam muito trabalhosas ou seriam impossíveis de serem feitas. Então, enxergar a inteligência, essas tecnologias com inteligência aumentada é o primeiro passo e é um desafio. A gente tem a mídia bombardeando a gente de artigos que tentam aí promover um certo caos dentro desse assunto de medo. O segundo desafio é a gente, obviamente, entrar um pouco mais em questões técnicas para que essas ferramentas sejam usadas de uma forma correta. E aí, quando a gente fala correta, não é só operacionalizado de forma correta, mas que ela seja também utilizada de uma forma ética. Existe uma discussão grande na academia e na mídia e no mercado sobre os prejuízos que um treinamento errado de um algoritmo, a programação errada de um algoritmo podem gerar. São diversos os casos. Quando a gente vai para influenciadores, eu entendo que o conhecimento de ferramentas de sociometria, o próprio GFI que eu falei, ainda é um conhecimento muito nichado. E o poder, as possibilidades dessa ferramenta são incríveis. A difusão desse tipo de técnica e ferramenta
eu entendo que é um desafio aí para os próximos anos. E junto com isso, também vem a discussão não só em torno dos influenciadores, mas das comunidades. O assunto influenciador ele não anda isolado, ele anda junto com uma segunda discussão, que é a discussão de entendimento de comunidades e públicos. Isso é muito pouco discutido fora da academia. Então, eu entendo que a próxima onda aí, se a gente pudesse brincar, a próxima moda, ela vem em torno de entendimento de públicos e comunidades, depois do frenesi em torno de influenciadores. E, por fim, entendo que existe um desafio crescente de entender os movimentos cross-canais, cross-fontes de informação, integrando imprensa com redes sociais, entendendo qual que é a voz das redes sociais versus qual a voz da imprensa, como que isso se conflita, como que isso se soma, como que o movimento em uma rede, no Facebook, é diferente do movimento no Twitter, como que eu consigo fazer análises mais horizontais, e não só concentradas em uma fonte específica de dados. As ferramentas têm evoluído bastante nessa direção, de integração de fontes diferentes de informação. Para fechar, Roberta, eu entendo também que com as novas tecnologias a gente vai passar a ter mais conhecimento de informações internas das empresas e cruzar essas informações com as informações de redes sociais, por exemplo. Então, um dado que hoje existe num call center, ele é um dado valioso, se não mais ricos do que dados de reclamações e elogios em redes sociais. Por que eu não posso cruzar esses dois dados numa oferta integrada e ampliar esse conhecimento? Isso hoje já é possível via streaming e outras ferramentas fora do Brasil. Então, acho que esses são grandes desafios que a gente tem aí pela frente, de uma forma bem resumida. Perfeito, Rodrigo, obrigada. E para finalizar, eu queria saber se você tem alguma referência de literatura profissionais para quem está começando na área seguir. Perfeito. Para se inspirar e se informar. Posso dar algumas referências, vou dar algumas referências. Se a gente for para a área de análise de redes, que são as mesmas referências que o Max, Tarcísio, vocês aí no EPAD recomendam, né? A gente falando do Barabasi, uma outra autora que eu gosto muito, chama Lada Adamic, que até então tinha um curso disponível online gratuito. Se a gente for para a ciência da computação, a gente tem o Leskovec, com papers bastante interessantes, mais voltado para o desenvolvimento de algoritmos. Se a gente for para a parte de comunicação, marketing, a gente tem o Jonah Berger, autor do livro... Nossa, me deu branco agora no nome do livro, mas enfim, tem papers sensacionais dentro desse assunto, muito mais profundo, inclusive, que o próprio livro. E também é muito interessante a gente estar antenado nas universidades americanas e europeias. Eles têm newsletters interessantíssimas e atuais sobre o assunto. Harvard, Stanford, MIT, Yale, Cambridge. Você pode cadastrar com facilidade seu e-mail em newsletters bastante interessantes que eles produzem. Perfeito, Rodrigo. Eu agradeço muito pela sua participação, tá? Foram muito elucidativas suas respostas. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar sempre junto de vocês da IBPAD e espero que as dicas do papo seja frutífero, seja útil para vocês que estão assistindo. Muito obrigado, Roberta. Com certeza. Obrigado, Tarcísio e Max, também pelo convite.